Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Meu nome é Odete, e por muito tempo a minha vida foi exatamente aquilo que se pode chamar de normal. Eu acordava cedo, preparava o café, via meus filhos irem para a escola, trabalhava, cuidava da casa, e à noite todos estavam juntos, outra vez. Eu tinha 3 filhos. O Mauro, de 15 anos, que já ajudava em casa sem que eu precisasse pedir. Ele é o mais velho. A minha segunda filha, a Isabela, de 10 anos, uma menina esperta e cheia de vida, e Andréia, a minha caçula na época. Uma menina de 5 anos, de olhos claros e sorriso fácil, que ainda pedia colo e cheirava a sabonete de bebê. Eu estava grávida de novo, e a barriga já começava a pesar, mas nada tirava a minha disposição. Eu era feliz, daquele jeito simples de quem não espera que o chão vá sumir de repente. E o chão sumiu no dia em que a Andréia começou a ficar pálida, sem querer brincar, com um cansaço que não era de criança. Primeiro eu pensei que fosse gripe, anemia, alguma coisa passageira. Levei ao posto, fizeram uns exames, e o pediatra pediu para repetir. Depois pediu mais exames, e o rosto dele foi mudando, foi ficando sério, até que um dia ele me pediu para sentar. Eu lembro que na hora eu não sentei, eu fiquei de pé com a mão na barriga, e ele disse que a Andréia tinha cancro, leucemia, para ser mais exata. O mundo parou. Não é uma figura de linguagem, o mundo para mesmo. O ar fica grosso, o som à sua volta some, e você ouve o seu próprio coração batendo errado. Eu saí do consultório com a Andréia pela mão e não lembro como cheguei em casa. A partir dali a minha vida normal acabou. Eu não queria acreditar. Levei a Andréia em mais 2 especialistas, em 2 hospitais diferentes de Porto Alegre, e os 2 disseram a mesma coisa. Não havia erro. A minha filha de 5 anos tinha cancro. Eu lembro de olhar para ela, na sala de espera, enquanto ela folheava uma revistinha com os pés balançando, e me perguntar como é que o corpo dela podia guardar uma coisa tão feia por dentro. Começaram os tratamentos. Sessões de quimioterapia, internações, exames, agulhas, vômitos, noites em claro. Eu via minha filha perder o cabelo aos poucos, via ela definhar, via ela gritar de dor enquanto tentavam puncionar uma veia. Vi ela ter febres tão altas que eu mesma rezava de joelhos no chão do quarto do hospital. E não havia nada que eu pudesse fazer além de estar ali, segurando a mão dela, cantando baixinho as músicas que ela gostava. A Isabela e o Mauro ficaram com os meus pais nos primeiros meses, porque eu não conseguia dar conta de tudo. O meu marido, o Paulo, fez o que pôde. Ele trabalhava num escritório de contabilidade durante o dia e à noite pegava o carro e fazia Uber até altas horas. Eu larguei o meu emprego sem pensar 2 vezes. Não dava para trabalhar e cuidar de uma criança doente. O dinheiro que entrava era só o dele. E não era suficiente, mas a gente ia se virando, como sempre se virou. Eu estava de 7 meses de gestação, quando a coisa ficou realmente feia. A Andréia já tinha feito todos os protocolos, tomado todos os remédios, passado por todas as sessões, e o resultado dos exames era sempre o mesmo. A doença não recuava. Os médicos começaram a falar com aquela voz mais baixa, com aquela expressão que a gente aprende a reconhecer. Uma das enfermeiras, que já me conhecia bem, me segurou no corredor e disse que eu precisava me preparar. Eu disse que não ia me preparar para nada, mas no fundo eu já sabia. No dia em que o oncologista pediu para eu ir sozinha à sala dele, sem a Andréia, eu soube. Ele me disse que não havia mais o que fazer, que o corpo da minha filha já não respondia, que era questão de tempo. Eu não chorei na frente dele. Eu saí andando pelo corredor afora, com os olhos secos, e só quando entrei no carro é que o choro veio. Um choro de desespero, daqueles que doem a garganta. Cheguei em casa e desabei. O Paulo estava chegando do trabalho. Eu contei, ele não disse nada, só me abraçou. Depois, nós 2 sentados na cama, sem saber o que fazer, ele ligou para a mãe dele, que mora em São Paulo. Ele contou para ela, com a voz embargada, e a mãe dele ouviu em silêncio. Depois de um tempo, ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: leva a Andréia até o túmulo do menino da tábua. Faça o pedido para ele. As pessoas dizem que ele faz milagres. O Paulo bufou e disse que aquilo era ridículo, que não ia levar a filha doente numa viagem de horas
para pedir coisa para defunto. Eu ouvi os dois discutindo ao telefone, e quando ele desligou, ele veio falar comigo. Ele disse: Odete, isso não tem cabimento. A gente vai gastar dinheiro que não tem, a Andréia não tá bem para viajar, e isso não vai resolver nada. Eu olhei para ele. Eu estava exausta, grávida, com um coração partido em pedaços, e eu disse: amor, precisamos tentar. Se existir nem que seja uma chance mínima dela se curar, eu aceito. Eu aceito qualquer coisa. Eu vou andar até São Paulo a pé se precisar. Ele me olhou, e eu vi que ele entendeu. Ele não discutiu mais. Deixamos o Mauro e a Isabela com os meus pais. Eu organizei as coisas da Andréia, os remédios, as mudanças de roupa, um travesseiro que ela gostava. Pegamos o táxi e fomos para o aeroporto. Foram 2 horas de voo. A Andréia dormiu quase o caminho todo, com a cabeça no meu colo. Eu passei a mão no cabelo ralo dela e fui rezando baixinho, sem saber direito para quem. Chegamos em São Paulo à tarde. Aterrissamos. Saímos do avião, pegamos nossas coisas e pegamos um táxi direto para a casa dos pais do Paulo. Eles já estavam nos esperando. Minha sogra tinha preparado um quarto para Andréia, com lençóis limpos e um cobertor macio. Ela me abraçou forte, não disse muita coisa, só que íamos dar um jeito. Meu sogro ficou no canto, sério, mas com os olhos marejados. Eu coloquei a Andréia para dormir na cama que eles arrumaram. Ela estava tão frágil que qualquer esforço a deixava sem fôlego. Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei olhando para o teto do quarto da minha sogra, pensando na promessa que eu ia fazer, com medo de não ser suficiente, com medo de não ser ouvida. O Paulo dormiu ao meu lado, mas eu sabia que ele também não pregaria os olhos. No dia seguinte, fomos até o túmulo do menino da tábua. Eu não sabia o que esperar. Quando cheguei, vi que não era uma coisa pequena. Havia flores, velas, fotografias, cartas, gente rezando, chorando e pedindo. Eu me ajoelhei com a Andréia no colo e eu fiz uma promessa. Eu não sou uma mulher de fazer promessas fáceis, porque sei que promessa é coisa séria. Mas naquele momento, eu olhei para aquela lápide e eu disse: menino da tábua, se tu curares a minha filha, eu me mudo para São Paulo. Eu fico perto de ti. Todo ano, no teu dia, eu venho aqui acender uma vela e agradecer. Prometo que nunca irei esquecer. Fiquei ali um tempo, com a Andréia no colo, sentindo o peso e o cheiro dela. Depois, fomos embora. Voltamos para Porto Alegre. Uma semana depois, era dia do exame de rotina da Andréia. Aquele exame que os médicos pediam para ver como a doença estava avançando. Eu já estava tão cansada que nem esperava mais nada. Só queria saber o quanto de tempo ainda nos restava. Entreguei a Andréia para a técnica. Esperei no corredor, com a barriga pesada, os pés inchados, o coração morto. O oncologista demorou para me chamar. Quando ele me chamou, ele estava com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Ele disse: Odete, os exames da Andréia deram normais. Eu não entendi. Perguntei o que significava. Ele disse: significa que não há mais vestígios da doença. Ela está curada. Eu não acreditei. Achei que fosse um erro, um equívoco de laboratório. Eu mesma pedi que repetissem os exames. Pedi que fizessem 2 lugares diferentes. E os 2 lugares deram o mesmo resultado. A Andréia estava curada. Os médicos não souberam explicar. Disseram que era raro, que era incomum, que não sabiam o que tinha acontecido. Eu soube. Eu soube na hora. O menino da tábua tinha me ouvido. Eu não contei para ninguém do hospital o que eu tinha feito. Só agradeci. Chorei. Peguei a minha filha no colo e fui para casa. O Paulo chegou do trabalho e eu mostrei os exames. Nós 2 choramos abraçados, com a Andréia entre nós, enquanto o Mauro e a Isabela olhavam sem entender direito o que estava acontecendo. E claro, eu cumpri a minha promessa. A gente se mudou para São Paulo. Não foi fácil, porque recomeçar nunca é, mas a gente conseguiu. Arrumamos uma casa não muito longe do cemitério, e nem dos meus sogros, pois eles moravam perto desse cemitério também. Eu nunca mais esqueci o que prometi. Todo ano, no último domingo de agosto, eu vou até o túmulo do menino da tábua. Eu acendo uma vela. Eu agradeço. Eu levo a Andréia, que hoje já é uma moça grande e saudável. E eu nunca deixo de contar a história para quem quer ouvir. Quando o meu filho nasceu, eu não tive dúvida. Coloquei o nome dele de Antônio. Antônio em homenagem ao menino da tábua, que na verdade se chamava Antônio Marcelino. O meu Antônio nasceu forte e chorou alto. E eu segurei ele no colo e agradeci outra vez. Eu sei que tem gente que acha isso loucura, que não acredita, que diz que foi coincidência. Eu não ligo. Eu sei o que aconteceu. Eu vi a minha filha morrendo, e eu vi ela reviver, ficando cada dia mais e mais saudável. Eu vi o exame que dava ruim,
e vi o exame que deu bom. E eu sei que não foi a ciência, não foi a sorte, não foi o acaso. Foi ele, um menino, da tábua. A minha vida nunca mais foi normal, não no sentido que era antes. Mas eu aprendi que normal é uma palavra que a gente inventa para se sentir seguro. A verdade é que a vida pode mudar num instante, para o bem ou para o mal. E às vezes, quando tudo parece perdido, a gente precisa se ajoelhar no chão, com uma criança doente no colo, e pedir ajuda a quem ninguém vê. Eu fiz isso, e ele me respondeu. E até hoje, sou muito grata. Primeiramente a Deus, e depois ao menino da tábua. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.